Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. E eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado, corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Quebrantado, corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. E eu espero por ti, sim, espero por ti. E eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. E eu espero por ti, sim, espero por ti. E eu espero por ti, sim, espero por ti. E me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Jesus, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti.
Obrigado, Jesus. Senhor, que realmente nós possamos nos render aos seus pés, Senhor. Nos entregarmos a Ti, Jesus. Senhor, nosso coração vive por Ti, Senhor. Senhor, que Jesus, que nessa próxima música, Senhor, que nós vamos cantar, Senhor, que a gente lembre sempre, Senhor, que um dia a gente vai estar com o Senhor, Pai, e não vai mais ter pranto, não vai mais ter dor, Senhor, não vai mais ter choro, Senhor. Amém, Jesus. Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Nessa vida passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que um dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. E o meu coração
sempre dará toda a glória a ti, Senhor. E o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. E o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Meu coração, o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Meu coração e o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sem pranto, angustiado, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Senhor, é incrível pensar, Senhor, que um dia, Senhor, nós vamos nos encontrar com o Senhor, Pai. O Senhor não vai mais ter choro, o Senhor não vai mais ter lutas, Jesus. Não vai mais ter dificuldade, Jesus. E, Senhor, nós só vamos, Senhor, pensar em uma coisa, Jesus, que é te adorar, Senhor. Amém, Jesus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me pedi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu
morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem sou eu? Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi e Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, e em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. E em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. E em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus, sim, eu sou.
1 Pedro capítulo 4, versículo de 1 a 11, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Nós pedimos que ao nós abrirmos a tua palavra, Senhor, o teu Espírito possa ministrar no mais profundo do nosso ser. Penetrar em lugares onde ninguém pode penetrar, Senhor. Ir a lugares onde somente o Senhor pode, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos e reconhecemos a nossa necessidade de Ti, Senhor. E que o nosso coração possa se aquecer como daqueles discípulos, Senhor, que estavam a caminho de Emaús, Senhor. Eles sentiam que o seu coração queimava. No nome do Teu Filho, Pai. Amém. Nós vamos começar com o versículo 1 e 2. E uma das coisas que eu quero na minha introdução, alguém disse que essa questão do hedonismo, ou da vida prazerosa, essa questão do prazer, ele faz a felicidade uma coisa última da vida. O problema é que essa questão hedonista, ou prazerosa, de uma vida de bem e de prazer, é uma felicidade pequena demais. Terrena demais. Superficial demais. Na verdade, Deus criou e nos salvou para uma coisa maior de todas as felicidades, que é amá-lo, glorificá-lo e ser satisfeito e completo nele. Que felicidade melhor que essa? E ao nós entrarmos nesses versículos, nós vamos ver que a verdadeira felicidade, gente, não está em uma iguaria, num banquete das coisas do pecado desse mundo, mas uma realidade que é encontrada na presença de Jesus Cristo. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria. É na presença de Deus que nós experimentamos em intimidade dessas delícias perpetuamente, como diz as Escrituras. E assim nós encontramos satisfação. E assim nós nos sentimos completos. Então, entrando nessa primeira parte aqui que fala, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. O compromisso que Deus nos chama a ter
não é diferente do compromisso que Jesus teve de suportar o sofrimento para a nossa salvação. E uma coisa que eu gostaria que é bem fácil a gente deixar passar batido, eu tenho repetido toda semana. Quando nós observamos o texto, nós tiramos cada coisa que a gente deixaria passar batido se a gente não olhasse. E eu queria que você prestasse atenção que aqui está falando de um fim. Seja o fim dos tempos, seja o fim da nossa vida, seja o que nos resta de vida. Então ele está falando desse mesmo, nos últimos dias, precisamos ter um compromisso com Deus, de perseverar até o fim, diante das lutas. Nós podemos lembrar de Mateus 16, 24, se alguém quiser me seguir, tem que tomar a cruz, tem que negar a si mesmo. E esse é um compromisso, é um comprometimento de não olhar para trás. Ai, como nós tentamos olhar para trás tantas vezes, diante do sofrimento, diante da angústia. Eu tenho brincado essas últimas semanas, talvez vocês sejam diferentes. Mas muitos de nós, cristãos, nós entramos em crise quando passamos por sofrimento, nós passamos em crise quando as coisas apertam. E é bem fácil de começarmos a questionar por que nós sofremos. Será que eu estou em pecado? Será que Deus está me castigando? Será que eu não tenho fé? Ou alguns de nós podemos dizer, se existe sofrimento, onde está Deus? Deus existe mesmo? Se Deus é tão bom e onipotente, por que Ele não acaba com o mal? E a gente está aqui sofrendo. Por que eu preciso sofrer? E quando nós olhamos na perspectiva bíblica do sofrimento, que é o que a gente tem falado nessas últimas semanas, a gente encontra grandes benefícios. A Bíblia está repleta de versículos e passagens que são totalmente antagônicas a tudo que nós temos ouvido, ou muito do que nós temos ouvido na TV, como o Evangelho da Prosperidade. Jesus nunca prometeu que nós não passaríamos por sofrimento, pelo contrário, se Ele sofreu, nós também sofreríamos. Mas uma convicção nós temos, que a promessa dele é que Ele estaria conosco, que nós andaríamos de mãos dadas e juntos pelo sofrimento. E Deus trabalha, Deus faz, em Romanos 8, 28, Ele faz com que as coisas cooperem para o bem. Isso aí é muito difícil em dias de sofrimento. Isaías 43, versículo de 1 a 3, nós não vamos ler, eu só estou citando só para, se você estiver anotando. Salmos 23, versículo 4, Deus faz com que as circunstâncias dolorosas na nossa vida, Ele faz com que coopere para o nosso bem. E Ele mesmo é a nossa razão de alegria, que é indiferente das nossas circunstâncias, nós podemos encontrar alegria e satisfação nele. Algumas observações para a nossa reflexão e algumas verdades que o apóstolo Pedro coloca diante da gente. Nesses primeiros 3 versículos, nós podemos ver o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. O sofrimento faz com que o pecado perca o poder em nossas vidas. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo não nos satisfazem, não valem a pena. O sofrimento nos ajuda a nos desmamarmos desse mundo. Tem um pastor muito conhecido no Brasil na década passada. Se você não conhece, você deve conhecê-lo. Ele faleceu já, está com o Senhor. Dr. Russell Shedd. Um dos homens mais piedosos que o Brasil já viu. E é uma pena que essa geração não pôde conhecê-lo. Mas ele tem uma Bíblia com os seus comentários, ele tem vários livros. E eu fico bem emocionado de lembrar, nos últimos dias da sua vida,
Um amigo dele foi visitar, lutando contra o câncer, já bem velhinho, já com a voz rouca. O seu amigo perguntou: Dr. Shed, o senhor tem falado sofrimento? Ele falou: sofrimento? Eu estou sendo desmamado desse mundo. Estou me preparando para estar com ele. E algum tempo depois ele partiu. Então o sofrimento faz isso com a gente se a gente olhar na perspectiva bíblica. Pedro nos fala para declarar guerra contra o pecado. Armem-se. Pedro nos convoca a uma atitude de guerra contra o pecado. Precisamos ser como soldados nessa atitude de guerra, de ter os nossos equipamentos e as armas necessárias para a batalha. O pecado vem com força contra nós, e se nós não estivermos com as armas corretas, nós vamos cair. E o Simon Kistemaker, ele diz assim que o cristão ele não se arma para um combate físico. É diferente. Mas para um conflito espiritual. Nessa guerra devemos ter a armadura de Deus, que a gente lembra em Efésios capítulo 6, versículo 11. Sabendo que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para anular sofismas, destruir fortalezas e levar todo o pensamento cativo à obediência em Jesus Cristo. Por que então resistir ao pecado? Alguns podem se perguntar. E essa foi uma das coisas mais poderosas que eu vi nesses dias. Porque o pecado causou terrível sofrimento em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se isso não for suficiente, não existe outra coisa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, que nós acabamos de ler. E olha que declaração poderosa de um teólogo bem conhecido, Warren Wiersbe. Ele fala assim: como ter prazer em algo que levou Jesus a sofrer e a morrer na cruz? Se um criminoso cruel esfaqueasse o meu filho e o matasse, duvido que guardaria a faca em uma redoma de vidro na estante da sala. Olha que declaração poderosa. O apóstolo João diz que aquele que permanece em Cristo não vive no pecado. 1 João 3,6. Outro ponto para reflexão nessas observações. O romper com o pecado, o deixar, o sofrimento, nos ajuda a conhecer a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Todos nós, de tempo em tempo, entramos nessa coisa. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Alguns domingos atrás, sábados atrás, nós vimos que se você quer viver uma vida feliz, se você quer viver bem, livre da língua do mal, de falar mal, aqui ele está falando de outra forma. Ele está falando, se você quer conhecer a vontade de Deus, está aqui a receita. Armem-se. Tem que romper com o pecado. Então, resistir ao pecado nos ajuda a conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é algo pesado. Pelo contrário, a vontade de Deus nos facilita a carregar fardos pesados de forma leve. Ou menos pior do que seria, vamos assim dizer. Então aqui nós vemos um grande contraste entre os desejos humanos perversos, podemos dizer, e a vontade de Deus. Uma coisa, se a gente não entendeu ainda, gente, eu volto a dizer, esses dois, eles são mutuamente excludentes. Não tem como cristão andar com esses dois juntos. Nós temos que escolher. E agora no versículo 3, seguindo para o versículo 3,
nós podemos olhar que nós não devemos ter saudade do pecado. E às vezes, acho que eu posso falar por mim, eu me pego às vezes diante de cada coisa que eu falo, Deus. Então, resistir ao pecado nos ajuda a lembrar. Eu amo isso da forma que o reverendo Hernandes Dias Lopes coloca. Ele coloca assim, que resistir ao pecado nos ajuda a lembrar da nossa cruel escravidão do passado, da grandeza da nossa redenção no presente e da gloriosa recompensa do futuro. Que glorioso que isso é, gente. Eu vou ler de novo. Resistir ao pecado nos ajuda a lembrar da nossa cruel escravidão do passado, da grandeza da redenção do presente e da gloriosa recompensa do futuro. Aleluia. Seguindo adiante, versículo 3 e 6, que fala que nos últimos dias os cristãos devem viver com uma atitude de sabedoria. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, o mesmo evangelho foi pregado também a mortos, para que ele, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Então nós vemos essa listinha. Pedro tem uma forma interessante de lidar com essas coisas. Ele parece que ele gosta de listas que nos ajudam. Aleluia. Eu vi um glória a Deus aí. Lista é uma coisa boa, cara. Glória a Deus por listas. Minha esposa ama lista, gente. Tem outros glória aí, tem o pessoal dando glória. Libertinagem, ou nas versões mais antigas, dissoluções, que são muitos atos incontidos de luxúria e iniquidade, ou como foi falado antes, qualquer tipo de descontrole, qualquer coisa que está fora do nosso controle, ou que nos deixa em situação fora de controle. Ele fala da sensualidade, as versões mais antigas, concupiscência, desejos perversos, luxúria. Podemos afirmar que a luxúria ela é a força por trás de tudo que é imoral, sexualmente falando. Bebedeiras ou bebedices, algumas versões falam borracheiras. Tem traduções que é difícil, né, gente? Mas traz uma ideia de uma festa e que não necessariamente se bebe em excesso. Olha que interessante isso. Mas que tem um ambiente propício para tal coisa. Nós podemos ver quão sutil é o erro e o pecado. Não é uma festa onde está todo mundo doidão. Ali já fica muito claro para a gente. É uma festa onde você vai... Uau, tá de boa. Só uma aí, cara. Só uma aí. E quando você vai ver, o ambiente é totalmente propício para o que é errado. E ele fala sobre as orgias e as farras. Também entramos aqui num assunto interessante. Não é o que normalmente quando a gente lê, a gente imagina logo de cara, devido ao nosso contexto. Mas aqui está falando de uma procissão noturna, de pessoas semi-embriagadas, pessoas que desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em homenagem a outros deuses. E aí ele fecha com a idolatria repugnante. Nós podemos ver que o ângulo que Pedro olha, a adoração aos ídolos, ela resulta em imoralidade, em intemperança. E por esse motivo Pedro chama isso de repugnante. Interessante, não é? William MacDonald, no seu comentário do Novo Testamento, ele diz que uma pessoa se torna aquilo que ela ama ou adora. Quando abandona o verdadeiro Deus, os seus valores morais são automaticamente relativizados. Quantos de nós já vimos isso?
É onde o dualismo se torna realidade. Então, as coisas que já pareciam que já não eram muito firmes, já começam a diluir. E quando nós nos deparamos, nós estamos fazendo coisas que nós não imaginávamos que estaríamos fazendo. O James K.A. Smith, ele navega pelo mesmo tipo de pensamento no seu livro Você é Aquilo que Você Ama, que é muito interessante. Num outro ângulo, né? Olhando para Cristo, olhando para Deus, da forma quanto mais conhecido nós nos tornamos quando nós o amamos. Então, existem esses dois lados e eu espero que a gente possa escolher o que é mais correto. E a gente vê quão interessante quando a gente olha para a vida de algumas pessoas e a gente vê quem é o Deus delas. É muito claro isso, gente. É muito claro. E a gente vê de tantas formas que a gente pode olhar e falar assim, cara, o Deus dessa pessoa é isso aqui. O Deus dessa pessoa é isso aqui. E eu espero que, como esse livro do Smith, Você é Aquilo que Você Ama, que a gente possa cada vez mais se tornar como Cristo. Que a gente possa amar Cristo de tal forma que todas essas outras coisas percam a beleza e a luz diante da luz de Jesus Cristo em nossa vida. O sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. Fala que eles olham, eles estão constantemente olhando e vendo. Então os amigos não salvos, eles ficam surpresos quando você se recusa a não ir pela mesma torrente que eles estão indo. E olha isso, eles vão ter que prestar conta para aquele que está pronto para julgar. E esse é o nosso Deus. E nós vamos ver, eu espero que a gente não experimente isso, gente. Mas essas pessoas que não conhecem a Cristo, que insultam aqueles que não estão vivendo da mesma forma que ela, eles vão ter, no final, eles vão ver o quanto não valeu a pena. Sabe uma das coisas que eu falo para os meus filhos? Constantemente eu lembro do meu filho. Especialmente o meu Marcos, de 11 anos, e a Hannah Joy, que vai fazer 7, ela é terrível. Eu falo para ela assim, eu oro para que você conheça Jesus logo. Porque se tem uma coisa que eu não me arrependo nessa vida, diante de tantos arrependimentos que eu tenho na minha vida, de ter dado minha vida para Cristo, numa idade, na adolescência, numa idade difícil. E diante de todas as coisas que eu me arrependo e que eu tenho remorso, eu lembro de que eu dei minha vida para Cristo, ou Cristo tomou a minha vida para si, numa idade bem nova. E eu falo, eu tenho tanto orgulho de que, não por mim, não que eu fiz, mas tanto orgulho de saber que minha vida foi resgatada naquela época. Então, quando chegar diante do Senhor, eu espero não olhar para trás e falar, eu espero não, eu tenho certeza disso, só para deixar claro. Eu espero o mesmo para vocês. E aí ele fala que por isso mesmo o evangelho foi pregado também aos mortos, voltando para esse assunto. Só que agora é diferente. No capítulo passado, já me expliquei, eu não queria ficar naquele negócio da prisão lá, de pregar. Então, quando essa prestação... Pedro também diz que por causa desse julgamento eterno, o evangelho foi pregado aos mortos. Os mortos justos, que conheceram e viveram constantemente nessa consciência da realidade, da eternidade. Então aqui ele está num lugar diferente. Aparentemente, Pedro que já nos disse, no capítulo anterior, que Jesus pregou a espíritos em prisão para julgamento, lembra, foi falado no capítulo 3, versículo 19, como Jesus estivesse declarando, não foi uma segunda chance, não foi, vou te tirar daqui, não, foi tipo assim, eu tenho a chave da morte e do inferno, eu venci. Agora aqui é diferente, aparentemente durante esse mesmo tempo, Jesus também pregou essa mensagem de salvação para os fiéis mortos que estavam no seio de Abraão. Lucas 16, 22.
e que antecipavam a obra do Messias para ele. Essa pregação para os mortos não era uma oferta de segunda chance. Só para deixar claro aqui. Mas essa pregação era a conclusão da salvação daqueles que haviam sido fiéis quando tiveram a sua chance. Então assim, Jesus ele cumpre a promessa que levaria cativo o cativeiro. Salmo 68, 18. Efésios 4, 8. Então ele proclamaria a liberdade aos cativos. Como ele falou em Isaías 61, e depois o próprio Jesus falou em Lucas 4, versículo 18. Pode ser também que Pedro aqui tivesse em mente aqueles da comunidade cristã que já haviam morrido, talvez até morrendo como mártires, se for o caso. Pedro usou esse exemplo de forma heróica para lembrar os irmãos, as irmãs, que de maneira a incentivar que sofressem, mas que fossem fiéis. E essa é uma grande dificuldade para nós. Nós falamos sobre tantas coisas, mas lealdade e fidelidade é uma coisa que é difícil muitas vezes. Versículo 7, um dos meus favoritos desse capítulo. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. David Guzik coloca dessa forma: muitos cristãos que acreditam que Jesus está chegando em breve, baseado em tabelas proféticas ou eventos políticos, não conseguem aplicar essa crença de maneira correta. Eles falham em aplicar e se dedicar mais à oração de forma diligente. Eles estão tão preocupados com tantas outras coisas que acabam esquecendo o que é mais importante. Hibbert coloca assim: a afirmação de que o fim dos tempos realmente se aproxima e pode chegar a qualquer momento representa a visão da igreja primitiva. Há quem duvide, há quem diga que não havia esse consentimento da igreja primitiva acerca do fim dos tempos. Pelo contrário, era tão real que alguns deles deixaram de trabalhar pensando, vai acontecer. A gente vê em 1 Tessalonicenses. Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção em relação a isso, pessoal. Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, muitas vezes, quando nós olhamos para a volta de Cristo, ou para o fim dos tempos, não importa qual a nossa posição escatológica em relação da forma que vai acontecer. Mas minha oração para a Calvary Curitiba e para o cristão que realmente acredita que isso vai acontecer, é que nós não olhemos para o futuro somente. É que nós não olhemos de forma futurista ou futurística, o que seja, e acabamos esquecendo do presente. Eu sempre digo, se de fato a gente acredita que nós estamos no fim, quando nós olhamos as notícias, quando nós vemos as coisas acontecendo no mundo, isso deveria gerar um senso de urgência tão grande na nossa vida em relação a tudo. Não sei quantos de vocês já viram algumas pessoas que não viveram da forma que deveriam viver para Cristo, mesmo o conhecendo. Já viu essas pessoas nos últimos dias da vida dela? Eles tentam fazer de tudo para consertar tudo que eles não fizeram durante a vida toda. Eles tentam restaurar relacionamentos. Eles pedem perdão por pecados que não cometeram. Essa urgência de que pode ser a qualquer momento deve mudar a nossa vida de forma radical, gente. E essa é a minha oração para a Calvary Curitiba, repito. Devemos almejar e ansiar a volta de Cristo, mas nós temos que viver com essa intensidade do hoje. E olha aqui que ele fala: portanto, sejam criteriosos, sejam dedicados de forma séria à oração. Eu tenho alguns amigos pastores, eles falam para as suas igrejas que a oração ela é o termômetro da igreja. Se a oração é o termômetro da igreja, nós precisamos mudar as nossas vidas. Porque isso molda
eu falei isso domingo passado e eu vou voltar a dizer. Gente, o meu coração, eu espero poder passar esse fogo que age dentro de mim em relação ao sonho para o futuro. Gente, eu tenho sonhado com muita coisa, tenho esperado muita coisa da parte de Deus. Tenho me dedicado a olhar para o futuro, mas com o coração e com o meu pé aqui no presente em minhas mãos. Mas a gente tem chegado a essa conclusão de que o Senhor não edificar a casa é em vão. Eu tenho chegado à conclusão, se o nosso coração não estiver no lugar correto, no lugar de dedicação à oração, no lugar de devoção e serviço, a gente tende a perder o que Deus tem para a gente. E que Deus nos livre disso. Eu lembro de uma frase do Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, ele fala assim: o tempo é curto, a eternidade é longa, e a vida só faz sentido se for vivida na luz da eternidade. Que declaração poderosa, né? O tempo é curto, a eternidade é longa, e a vida só faz sentido se for vivida em luz da eternidade. Que o Senhor nos ajude. E que a gente possa ser aqueles proclamadores da verdade de Deus em toda oportunidade que a gente tiver, lembrando que pode ser a última vez. Versículo de 8 a 11. Qual deve ser a atitude nos últimos dias dos cristãos? Tem que ser uma atitude de amor. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força de que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante a Jesus Cristo, a quem seja glória, poder para todos sempre. Amém. Pedro é como se fosse uma versão diferente do versículo 17 do capítulo anterior, que ele fala: amem-se, temam a Deus, amem uns aos outros fraternalmente. E quando nós olhamos em luz da eternidade, nós vemos quão principal, quão importante é o amor uns pelos outros. E ao nós avançarmos para o fim, nós vemos essa necessidade de termos um amor fervoroso uns pelos outros. Um amor que cobre a multidão de pecados, ou muitíssimos pecados. O amor, ele cobre a multidão de pecados. Nós temos a tendência de usar esse versículo como aquele que erra. Então nós temos tanto amor que nós perdoamos. Mas é importante que a gente possa lembrar que isso são dois caminhos. É tanto amor daquele que perdoa e é tanto amor daquele que recebe perdão. Wayne Grudem fala assim: onde o amor é abundante na comunhão dos cristãos, muitas ofensas pequenas e até algumas grandes são facilmente ignoradas e esquecidas. Mas onde falta amor, toda palavra é vista como suspeita. Toda ação é passível de mau entendimento e conflitos, para o prazer perverso de Satanás. Uau! E ele segue adiante: sejam hospitaleiros. Uma das formas que nós mostramos e ministramos amor é através da hospitalidade. Interessante que ele coloca um sem reclamação. Deus sabe de todas as coisas, né? Nós temos a tendência de fazer muito bem. E esse sem reclamação aqui no original dá um sentido muito claro e literário de coisas que nós fazemos. Talvez vocês não façam. Sabe aquele tipo, ai caramba, não aguento mais esse negócio, caramba, esse cara podia ir embora daqui, né? Não comendo minha comida toda aqui, né? Esse tipo de coisa que expressa um coração que, na verdade, assim, não entendeu o que deveria fazer. Então, Hibbert fala assim: esse sem reclamação é um reconhecimento franco de que a prática da hospitalidade pode se tornar cara, onerosa e irritante.
O termo grego denota um murmúrio ou um falar baixo, com um sinal de descontentamento. Casais sabem fazer isso muito bem. Retrata um espírito que é oposto à alegria. Gente, a hospitalidade é algo radical na vida de um cristão. Todos os países que eu visitei, que foram muitos, a hospitalidade sempre foi algo especial. Eu não conheço um país onde a hospitalidade não é algo especial. É interessante. Há quem diga que um dos ministérios mais poderosos nesses dias é o ministério da hospitalidade. Eu não conheço ninguém que não gosta de comer. Não conheço de ninguém que não gosta de coisas boas. De um café, de um chá, ou o que seja. Mesmo que faça mal, mas a Coca-Cola. Corta. Mas não é verdade, gente. Não existe coração duro para a hospitalidade. Não existe barreira. Eu acho que é esse que a gente tem visto, esse contraste. Você pode ver, ninguém vai falar mal de você, a não ser que ele seja muito tolo, de você tratar as pessoas com bondade, com hospitalidade, com carinho e amor. Vocês podem ver, eles podem falar o que quiser de Jesus. Fale o que quiser. Mas diante da vida dele, das coisas dele, das ações dele, não tem. Seguindo então agora para o final, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Então, mais uma vez, o amor ele se manifesta da forma que nós exercemos e damos à família de Deus o que Deus nos deu como presente, o que Deus nos deu de forma graciosa, o qual nós não merecemos ou que nós não devemos nos orgulhar, Ele nos dá para servir os outros. E Paulo deixa claro isso em 1 Coríntios 15, 10, que não era apenas pela graça de Deus, mas ao mesmo tempo a sua graça para comigo não foi em vão. Então Deus derrama sobre nós e Ele não quer que seja em vão. A ideia é que nós podemos ser maus mordomos da multiforme graça de Deus. E é como essa graça nos fosse dada em vão quando nós não fazemos de forma coletiva. Não existe como ser igreja solo. Não existe como pegar os nossos dons e servir a nós mesmos. E é interessante isso. Toda parte é importante. Então, na verdade, ele não está classificando aqui, esses são os ministérios importantes, esses são os dons que eu vou dar para vocês. Então, se você não tiver aqui na lista, desculpa aí. Não, ele está dando uma ideia geral também. Seja no falar, seja no servir, seja no que for, toda parte, cada coisa que você fizer para o Senhor, mesmo a parte menor, aparentemente, não é menos importante para o corpo de Cristo. E é interessante como é usado na Bíblia que a igreja é o corpo. Cada um com a sua parte. O seu membro, o membro funciona cada um do seu jeito. Pode parecer que às vezes a menor e maior, inferior, não inferior, mas não. Alguém disse uma vez que a verdade é que quando um membro do corpo não está funcionando corretamente, ou não está funcionando, o nome disso é câncer. E nós não queremos isso no corpo de Cristo. Nós queremos que todos os membros estejam funcionando de forma correta e de forma devida. E eu termino com essa história bem interessante. Um homem estava reconstruindo um motor em seu cortador de grama. E quando terminou, restava uma pequena parte. E não conseguia se lembrar para onde foi. Ele ligou o motor e funcionou bem. Então ele imaginou,
que a peça era inútil. Até que ele tentou parar o cortador de grama e não parava. Mesmo a parte menor e aparentemente menos importante do corpo de Cristo é importante. Então, ao nós servirmos aos outros, façamos com essa força que Deus nos dá, sabendo que Deus nos dá. Que Ele que nos dá a capacidade de fazer isso para quê? Para a glória dEle. Não é isso que fala aqui? A quem seja a glória e o poder para todos sempre. Esse é o coração de Jesus, que ao nós amarmos aos outros, ao nós servirmos uns aos outros, ao nós sermos bons hospitaleiros e que pessoas queridas, e como eu desejo e oro que essa igreja seja uma igreja que as pessoas chegam aqui e elas se sintam bem, que elas se sintam amadas, que elas se sintam cuidadas em cada coisinha. Se a gente assim fizer, vai ser glória e poder para todos sempre, para Ele que merece. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor. Nós nos rendemos à Tua santa palavra e pedimos a Tua graça, o Teu perdão, a Tua inspiração, Senhor. Eu oro para que os nossos corações estejam tão saturados da verdade de Jesus Cristo, que a gente possa ver esse amor fluindo, Senhor, no nosso meio. A gente possa ver essa hospitalidade, Senhor, sendo realidade, Senhor, durante a semana, na vida dos irmãos e das irmãs, dos nossos amigos e parentes, Senhor. E, Senhor, que nós possamos lembrar dessa história do cortador de grama, Senhor. Que uma pecinha possa parecer inútil, Senhor, mas não é. Ela é importante. Cada um de nós trazendo os nossos 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, e vendo o Senhor multiplicar. Cada um de nós, Senhor, diante das nossas fraquezas e debilidades, Senhor, sabendo que o Senhor usa a vida de cada um aqui de uma forma diferente, Senhor. Nos livra de comparar-nos, Senhor. Nos livra, Senhor, de olhar para a nossa vida e achar que o Senhor quer usar aquele outra pessoa. Cada um de nós aqui, Senhor, o Senhor quer usar da nossa forma, Senhor, da forma que o Senhor nos deu os dons e capacidades, Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, a entender, Senhor, que Tu tens usado e vai usar cada um de nós, Senhor, na capacidade que o Senhor deseja, Senhor. E obrigado que eu não quero ser ninguém, Senhor, além daquele Cacá que o Senhor deseja que eu seja, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa fazer isso tão forte no nosso coração, Senhor, que a gente possa desejar e querer ser aqueles que o Senhor deseja que sejamos, Senhor. E a Ti, Senhor, seja a glória, o poder, o louvor, Senhor, para todos sempre, porque Tu és digno, Senhor. E não há outro como Tu, Senhor. Não há na terra, não há no céu, Senhor, alguém como o nosso Deus. Rei e majestade, Criador dos céus e da terra, que nos ama, que está no nosso meio e que nos abençoa, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe.